Batalha espiritual. Se tem uma coisa que está diária em nossa vida, é isso, é batalha espiritual. A gente tem batalhas com o nosso corpo, batalha no espírito, a gente tem então na carne, a gente tem em relação ao mundo. É um sistema aí que não perdoa, mata. A gente tem também a batalha ligada diretamente ao diabo. E alguns, quando ouvem falar isso, é exatamente assim, cruz credo, não fala isso não. Não fala esse nome aqui. Mas é a pura verdade. Ele está atuante e está procurando realmente cumprir a sua finalidade. Eu quero dizer para vocês, e com muita convicção, uma coisa importantíssima. E para isso eu vou dar um exemplo também, que eu acho que pega muito bem. Uma criança foi chamada pela mãe e disse assim: a mãe, vá arrumar o seu armário. A criança ouviu aquilo, e o armário estava uma bagunça. Ela sabia que estava uma bagunça, mas ela não foi arrumar o armário. A mãe repetiu: vá arrumar o seu armário, está uma bagunça. A criança ouve aquilo e diz: mãe, eu vou arrumar o meu armário. Eu sei que está uma bagunça. Mas não foi arrumar o armário. A mãe insistiu: vá arrumar o seu armário. Mãe, eu sei que o armário está uma bagunça. Eu sei que ele precisa ser arrumado. Eu sei onde está o armário. Eu sei que a senhora já mandou fazer. Mas ela não foi arrumar o armário. Pela quarta vez a mãe diz: pare tudo e vá arrumar o armário. A criança então, não sei se todas, mas algumas, podem dizer assim: que chatice isso, eu vou arrumar o meu armário. O que Deus quer dizer com isso, o Espírito Santo quer dizer a você nessa manhã, é que a coisa realmente precisa ser feita, a coisa realmente precisa ser levada a sério. A coisa realmente precisa ser feita e realmente a gente acordar e despertar que não é só ouvir o que Deus está mandando, é obedecer o que Deus está mandando, amém? É realmente assumir o compromisso e saber quando Ele diz: olha, está acontecendo, está dessa forma, vai e arrume, faça. E a gente precisa então fazer, amém? Batalha espiritual é coisa séria, é coisa séria. Daqui a pouco a gente vai ao texto, mas eu quero dizer a você que algumas experiências passei e passo a esse respeito. Para estar dentro do que eu vou ler, eu vou trazer uma experiência aqui, porque eu estava num lugar, numa empresa, muitos funcionários, mas muitos funcionários. Quando eu cheguei naquela empresa, a primeira coisa que a gente faz é procurar saber: tem muitos funcionários, deve ter algum lugar aqui que tenha culto. E realmente tinha. Procurei, fui participar do culto. E aí a gente começa a participar do culto e vem a curiosidade: quantos cultos tem mais? Ah, tem vários cultos. E por que vários cultos? Explicou a razão, Senhor. Aí a gente começa a ver que esses vários cultos poderiam ser melhor direcionado então vamos trabalhar para isso. Chama os crentes aqui, vamos conversar a respeito. Quantas pessoas tem? Tem tantas pessoas. Nossa, é muita gente. Quantos conhecem a Jesus? São poucos que conhecem a Jesus. Quantos estão sendo apresentados a Jesus? Poucos. Então vamos mudar isso. Vamos mudar isso. E aí a gente começa a se unir de um jeito tão grande, tão maravilhoso, que a gente começa a ter efetivamente uns cultos e começa a dar alguns resultados. Mas aí o crente, movido pelo Espírito Santo de Deus, não fica só aquilo ali, ele quer mais. E ele diz: então a gente agora precisa partir de um jeito que a gente apresente Jesus a quem não conhece. Vamos fazer isso, vamos. As filas do refeitório eram enormes. Então a gente começou a pegar recursos, compramos coisas para evangelizar e começamos a evangelizar no refeitório. E foi uma bênção, pessoas começaram a se converter. A empresa começou a ter uma outra visão, ao ponto de chegar até a liderança máxima da empresa. Tudo começou a caminhar bem. Pessoas começaram a se converter, pessoas começaram a crescer espiritualmente, começamos a dar estudos bíblicos ali, as pessoas começam a ser alimentadas. Aí, uma bela noite, eu não pedi isso,
não pedi isso. Uma bela noite, tranquilo, fui dormir tranquilo, minha esposa do lado, meu filho no seu quarto, tudo bem, agradecido a Deus. E aí, se na carne, fora da carne, eu não sei, mas eu sei que aquela noite, aquela madrugada, veio alguém no meu sonho, se deparou comigo num quarto, lembro bem disso, se eu soubesse desenhar, faria e mostraria, foi exatamente assim que eu vi. Aquela pessoa estava sentada numa cadeira, amarrada, não conseguia me encarar, não conseguia olhar para mim, a sua voz era uma voz distorcida, e cheguei perto dela e ela disse assim: eu sei o que você está fazendo naquele lugar. Eu sei quais são as suas intenções. E eu me levantarei como oposição àquilo que vocês querem fazer, àquilo que vocês estão fazendo. Teve mais coisa o diálogo. E eu disse: estás repreendido em nome de Jesus. Nós continuaremos a obra, nós avançaremos, nós vamos prosseguir. E realmente prosseguimos e fomos. Eu quero dizer com isso, querido, que nós temos a vida espiritual, essa batalha é espiritual, e se você estiver incomodando o inferno, pode contar com ela. Essa igreja está incomodando o inferno. Amém? Essa igreja está incomodando o inferno. O texto que nós vamos ler está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 11. Amém? Amém, amém? Então vamos lá. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, quem em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Paizinho, Tu estás aqui e a única coisa que eu te peço é que Tu fales profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, há uma coisa parecida. Porque os cristãos estavam avançando. O Evangelho passa a ser conhecido de forma maravilhosa. Ele se revela no amor, no trato, na pureza, na fé, no convívio diário. As pessoas estão juntas, as pessoas participam, as pessoas levam a fé, as pessoas mostram, revelam quem realmente é Jesus Cristo. Elas não precisavam nem falar, as pessoas viam pelo modo de viver de cada uma delas. Isso incomodava Roma, porque os gentios judeus se aproximavam. Cristo Jesus não traz separação, o Evangelho não traz separação, ao contrário, ele traz união. Isso incomodava Roma. Nero, por sua vez, como diz a história, maluco, ele quer construir, precisa construir, ele quer mostrar as construções, edificações. E aí simplesmente ele decide que Roma precisa ser queimada. Ele decide queimar Roma.
Pois assim ele fez. Mas alguém tem que assumir a culpa. Alguém tem que ser pago por isso. E aí, os cristãos são os culpados. Eles são os culpados por isso. Isso começa uma grande perseguição. Pedro, quando começa a escrever isso aqui, ele chama os irmãos de forasteiros. Eles não estão mais juntos ali onde estavam, eles estão dispersos. E aí, exatamente, o que acontece? Estão dispersos, mas continuam firmes na fé. Continuam seguros de si, de quem chamou, de quem está com ele, de quem ele é poderoso para guardá-los, para afirmá-los mais ainda. E essa perseguição não liquida com eles. Ao contrário, eles crescem mais ainda. Aí a gente precisa aqui no texto, eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler passagens, vai ver passagens especificamente desse texto lido. A gente percebe, Pedro deixa muito claro, da onde vem a perseguição, quem incentivou essa perseguição, da onde é a origem dessa perseguição. E isso fica bem claro quando a gente vai lá no versículo 8, quando diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo decide então fazer isso. E queridos, olha, vocês precisam estar atentos, porque as ações deles são terríveis. Né? Quando a gente pega a Bíblia e a gente começa a ler a respeito e ver, algumas coisas ficam bem destacadas, como por exemplo, lá em 1 Coríntios, quando ele diz, olha, ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento. Quando a gente vai ver a parábola do semeador, quando a palavra é colocada no coração, a Bíblia diz que vem o maligno e tira essa palavra do coração da pessoa. A gente percebe que ele penetra a mente e coloca coisas, como por exemplo com Judas, que chega a trair Jesus. Ele começa a agir com mentiras, como fez com Ananias e Safira. Quando fez uma coisa, mente e diz outra. Ele começa a agir, ele entra, ele faz uma bagunça, ele faz exatamente aquilo para levar a nossa vida, aquilo que Deus não quer, que não faz parte daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas é certo dizer, como diz Pedro, que ele não para, que ele está próximo, está à espreita, que ele ruge como leão, ele tenta alcançar, ele expressa a sua ganância, ele expressa ali com o seu rugido, a intimidação. A gente precisa, eu disse isso logo no início, ter discernimento. A gente precisa entender, querido, que a gente pode pegar de forma halógena, né, aquilo que não está em nós, sai de nós. O autógeno, que é aquilo que está em nós. Aquilo que está em nós, a nossa luta contra a carne, a gente tem que se dirigir a Deus e pedir perdão. Mas quando isso não é ao contrário, é uma situação halógena, a gente tem que entender que a gente precisa pedir libertação a Deus. O efeito que Pedro mostra aqui, o causador disso, tem um antídoto. E quando eles passam por essa luta, por essa batalha, e não é fácil, batalha espiritual não é fácil, ele diz assim, olha, eu vou ensinar vocês como viver nesse momento de batalha espiritual. Eu vou mostrar a vocês, eu vou dizer para vocês, olha, eu vou dizer para vocês também que tudo isso existe uma finalidade importantíssima no caráter de vocês como cristãos. Aí ele começa. Vá comigo até o verso 5, por favor. Verso 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Destaca aqui, queridos, a primeira coisa importante de como viver numa batalha espiritual. Quero que você saiba que quando ele diz aqui, rogo igualmente aos jovens,
sede submissa aos mais velhos, ele não se refere à idade cronológica, nossa idade, mas ele se refere à liderança. Então Pedro volta o olhar dele para a liderança. A primeira coisa ele diz: como vocês estão, líderes? Como vocês estão, pastores? Como vocês estão, líderes de ministério? Como vocês estão vivendo? Porque aqui é uma regra básica. Ele diz assim: cingivos de toda humildade. Verifique o trato um com os outros, como vocês estão se tratando. Percebam a importância disso, que a liderança esteja num só pensamento, que a liderança esteja unida, que a liderança viva no mesmo caminhar, na mesma direção. Pedro se preocupa primeiro com a liderança, ele abre a porta de desvendar essa questão da batalha espiritual, focando na liderança, focando nos irmãos, focando no convívio. Como a gente começou o culto hoje aqui: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nesse momento, o foco principal de um homem como Pedro é olhar para todos da igreja naquele momento e dizer: como vocês estão vivendo com o outro? Como vocês estão lidando um com o outro? Como está sendo vocês que lideram e vocês também que estão sendo liderados? Vocês estão agindo com humildade, vocês estão agindo próximos, vocês estão se entendendo, como vocês estão? Saibam de uma coisa: Deus dá graça aos humildes, mas o soberbo ele resiste. O foco na batalha espiritual, primeiro, não é a igreja, é a liderança. Através de você, outras coisas virão. Através de você, líder, o foco dele é exatamente mexer com você, com o seu lar, com aquilo que está ao seu redor, tirar o seu foco do crescimento do Evangelho, de entender exatamente aquilo que você tem para fazer, qual é o seu papel, como você vai fazer. Nesta manhã, eu oro para que nós, líderes, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, sejamos e vivamos unidos nesse corpo que é a igreja, que possamos olhar um para o outro e dizer: como você está? Que possamos demonstrar carinho, cuidado, atenção, que possamos estar voltados à necessidade do outro, que possamos estar vendo o que o outro precisa realmente e estar interessado por ele, e saber: olha, precisamos estar juntos, precisamos caminhar juntos. Eu estendo a minha mão para você, eu me aproximo de você, eu quero olhar nos seus olhos, e se você não estiver bem, eu também não estarei bem. Se você estiver, eu estarei bem. Uma outra ajudou, o teu companheiro disse: esforça-te, é caminhar junto nessa unidade, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o que disse Efésios, Paulo a Efésios. Amém, queridos? Que o inimigo não semeie discórdia. Que o inimigo encontre em nossas vidas realmente transformadas. E se a gente entender que a nossa união, nesse momento, é a arma que Pedro diz que é o estilo, é como viver no meio de uma batalha, a gente vai já conseguir vencer. Amém? Vá agora ao versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos, numa batalha espiritual, para vivê-la, a gente precisa entender que nós precisamos estar sujeitos a Deus, em humildade ao Senhor, reconhecer aquilo que Ele quer, saber quem Ele é, e que não haja dúvida nisso, e que não haja nenhuma interferência nesse conhecimento de quem é Deus e de quem somos nós, de que Ele é soberano e nós estamos na dependência total dEle. Eu me curvo a Ti, Senhor, eu me prostro diante de Ti, Senhor,
Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Eu quero viver, Senhor, essa humildade, reconhecendo que Tu és Deus e eu não sou nada, Senhor. Porque o que sou, eu sou porque Tu estás em mim. Eu não vivo sozinho. Eu preciso totalmente de Ti. Eu preciso de Ti para viver. Eu preciso de Ti para fazer. Eu preciso de Ti, Senhor. E viver nessa dependência, estar ligado a Ele, é outra coisa que nós precisamos. Para vivermos essa batalha espiritual, nós precisamos ter a sujeição a exatamente a poderosa mão de Deus, ao que a mão dele quer, como ele quer, da forma que ele quer. A gente pode muitas vezes querer fazer de nossa forma, ou querer ajudar a Deus de certa forma, e a gente acaba atrapalhando. Nesse momento é dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti. É como Tu queres, da forma que Tu queres. É sempre será, Deus, da forma que Tu queres. É nos humilharmos diante do Senhor. É esvaziarmos de nós mesmos o que temos. Precisa ser para Deus. É ir naquele rio, aonde nós vamos ir o mais profundo, onde os pés não conseguem mais pisar o chão. E a gente chega quando a água transborda, e aí a gente vive totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. A terceira coisa, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se tem algo terrível e que o inimigo usa mais ainda, é nessa questão da ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, a gente é cercado de sentimentos que a gente não quer, de angústia, de medo. E quando a gente começa a sentir isso, quando a gente percebe que isso está muito forte, a gente sabe de uma coisa: eu preciso depender de mim mesmo. Eu preciso resolver, senão as coisas não vão. Sabe de uma coisa? Eu tenho que fazer isso dessa forma, aquilo outro. E nesse pensamento a gente não percebe, mas o caminho que a gente vai é para longe de Deus. Estaremos muito longe de Deus. Aí Pedro, ele tem o cuidado de dizer: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele vai continuar cuidando de você. Esse momento de batalha espiritual, o que o inimigo mais vai querer é mexer exatamente naquilo que você será afetado brutalmente e terá consequência no seu corpo. Aí você vai pensar: o que vou comer amanhã? Quando Deus diz: pense no que você vai comer hoje. O que vou vestir amanhã? Você tem que pensar o que vai vestir hoje, aqui e agora. Você precisa realmente confiar, acreditar. É como Pedro dissesse: não tem outro pensamento que não seja confiar realmente em mim, acreditar realmente em mim. A minha mão continua estendida sobre vocês. A minha mão é poderosa para atender, para suprir, para ajudar, para curar, para libertar. Não podemos desviar o caminho. Não podemos desviar o olhar. Precisamos crer, igreja do Senhor. Se nós não crermos, quem vai crer? Se nós não vivemos isso, quem vai viver isso? Que mensagem levaremos para aqueles que estão em situação terrível? Nós precisamos levar exatamente a mensagem de que a ansiedade que eu tenho é colocada diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Vamos ao versículo 8 agora. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Querido, isso aí é quase que um efeito da ansiedade. Quase um efeito. Melhor, quase uma consequência. A gente não percebe que temos que ficar centrados. A gente não percebe que as nossas emoções não batem com a nossa fé. A gente não percebe que a nossa fé e nossas emoções, elas não andam juntas. Elas não se combinam. Elas não chegam com a outra e dizem assim: opa, vamos conversar, olha só, eu estou triste hoje. Parabéns para você. Eu estou alegre hoje. Parabéns para você. Mas a fé vai chegar e dizer: eu estou aqui, estou pronto. Eu sou a fé.
Pois é, eu sou o sentimento. Hoje o Zé me aborreceu, fiquei triste. Cara, cortei relação com o Zé, não vou mais falar com ele, triste. Mas a fé diz que preciso perdoar, conversar. A notícia ruim chegou, e aí, como disse Paulo, o dia mau chegou. Como eles vivem aqui esse dia mau, terrível, esse momento mau. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Cuidado com as emoções. Cuidado com o que elas vão fazer com você, o descontrole que ela vai levar a vocês. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com eles. Preste atenção, não se deixe levar, tenha maturidade, permaneça firme, centrado, sabendo, conhecendo, amando e vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sejam firmes. Como disse Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ou não será vão no Senhor. Se tem uma coisa, meus queridos, que a gente vê hoje, são pessoas com as emoções, sabe, da pior forma possível. Da pior forma possível. Pedro diz para nossas vidas, o Espírito Santo fala através desse escrito, preste atenção nas emoções de vocês. Não deixem que elas sejam guias de vocês. Preste atenção no que você está sentindo. Não deixe que esse seja norte para que vocês tomem decisões tão importantes no momento de batalha espiritual. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Mas não deixe que sejam as emoções aquela que vai determinar o que você vai fazer ou não. Que seja a fé. Amém? Que seja a fé. Ainda no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Aí, querido, a gente vê que Pedro tem um cuidado especial, dizendo assim, vocês precisam ser vigilantes. O diabo não brinca de ser diabo. Por mais que você queira ou não, eu não creio, não acredito, isso é problema seu. Ele não vai deixar de existir por causa disso. Ele não vai deixar de existir por causa disso. Ele existe, Jesus falou sobre ele. Jesus se deparou com ele. E quando ele tentou Jesus, ele tentou, e Jesus estava vigilante. Por duas coisas. Jesus estava com plena comunhão com o Espírito Santo, que em concordância com ele levou ele para o deserto. Jesus estava cheio da palavra, que quando o inimigo pegou a palavra para usar, Jesus também, no final, ele disse, o negócio é o seguinte, vou sair agora e vou te procurar em ocasião mais oportuna. Aí Jesus disse, pode vir. Dessa vez ele não veio mais diretamente assim, mas ele veio pelos fariseus, saduceus. Ele veio até com Pedro. Quando Jesus já está próximo, diz, olha, o negócio é o seguinte, eu vou morrer, vai acontecer assim. Aí Pedro, cheio de amor, cheio de boa vontade, assim, para com isso, Jesus. Isso não vai acontecer. Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda de mim, Satanás, porque tu cogitas da coisa do mundo, eu da coisa do meu Pai. Vigilância. Vigilância, meus irmãos, vigilância. O crente que não lê a Bíblia, não ora, não está em vigilância. O crente que não lê a Bíblia e não ora, está igual aquele animalzinho que sai ali da manada, e o leão, ou que outro animal que seja, vai procurar e vai encontrá-lo com facilidade. Mas se está na manada, não tem jeito, está em vigilância, está ali, está junto, está fortalecido. Precisamos levar muito a sério. Estava falando na escola dominical hoje sobre a importância de decorar a Bíblia, mas que isso vem como resultado de uma vida diária da leitura da Bíblia. Temos que estar vigilantes. Às vezes não está vigilante, como já ouço, você ouve também, pastor, eu não vigiei aí, pode ter certeza que esse aí vai em qualquer direção, menos a de Deus. O que o Espírito Santo diz esta manhã para nós, para a igreja, numa batalha espiritual, você precisa estar vigilante, você precisa realmente ler a Bíblia, orar, jejuar, ter uma vida na presença de Deus, e fazendo isso não resultará em outra coisa que não seja santidade.
Vá comigo agora até o versículo 9. Já estamos caminhando para o final. Não estou dizendo isso para você ficar feliz. Está acabando, realmente está acabando. Versículo 9. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Batalha espiritual não é uma coisa só nossa. Aqui, da Igreja Metodista em Botafogo. Batalha espiritual é para a Igreja de Deus, para o povo de Deus. Aqueles que estão realmente para fazer a vontade de Deus. Isso não é exclusividade nossa. Primeira coisa. A segunda coisa é o que ele diz aqui, ó. Resistirem firmes na fé. Resistência. Na administração, uma palavrinha muito bonita, eu gosto dela também, que é a resiliência. Pode bater, bate, a pessoa está lá. Bate, a pessoa está lá. Tem funcionários que estão sempre dispostos a fazer o máximo. Será que nós estamos dispostos a manter a resistência, a resistir realmente firme, a estarmos realmente com firmeza em resistir aquilo no momento onde a batalha espiritual está sendo travada? Será que nós estamos realmente desenvolvidos nessa resistência? E é com fé, para que a gente passe por ela. Se você perder a resistência, esse leão que está perto, está próximo, ele não vai ter compaixão de você. Ele não vai dar mole para você. Precisamos ser firmes e resistir na fé. Sabe, queridos? Quando a gente entende sobre o conviver diário nosso como os irmãos, quando a gente entende do que é humilhar-se diante do Senhor, quando a gente entende sobre a ansiedade, como viver, como a gente entende sobre as nossas emoções, ser sóbrio, sermos vigilantes, resistentes. Sabe qual é o final dessa batalha? Vá comigo até o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o resultado nosso de viver uma batalha espiritual. Em nome de Jesus, você não chegará aqui dizendo: pastor, não, nessa batalha espiritual, eu estou mais aperfeiçoado, mais firmado, mais fortificado e mais fundamentado nas coisas de Deus. Amém? Repita comigo, só essas 4 palavras. Numa batalha espiritual, no final dela, o que vai resultar para nossas vidas é o que está escrito aí. Vamos ler comigo? Vamos lá? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso. A gente não está aqui, querido, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. A gente não está aqui fazendo uma divisão assim, ó, na vertical. De um lado está Deus, do outro lado está o diabo. Forças iguais. Não é isso. Se a gente quiser falar em uma separação, uma divisão, a gente vai fazer assim. Aqui está Deus, horizontal, para baixo está o diabo. E a vitória é nossa, por aquele sangue vertido na cruz que nos regenerou, pelo nome dele que é autoridade sobre todo o nome. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nisso e viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Fique em pé, eu quero orar por você.